Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Na última videoaula, eu havia parado no artigo 25 e agora eu vou continuar aqui no artigo 26, que fala das penalidades aplicadas pelos órgãos fiscalizadores da enfermagem da profissão, que são os CORENs e o COFEN. São aplicados para aqueles que infringirem Código 311 de 2007, de 2007. O que diz o artigo 26º? Como vocês podem perceber, ele está realçado aqui de amarelo e com a cor da numeração vermelha, para deixar bem destacado. Por quê? Porque no Código de Ética tem 7 artigos que cabem a penalidade de cassação. Então, só é 7 artigos. Não é difícil da gente aprender, não é difícil da gente decorar. E eu deixei já grafado aqui porque eu acredito que pode sim cair em provas de concurso público para a área da enfermagem. Então, vamos lá, o que diz nesse 26º? Fala que negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência é penalizado pela multa, suspensão e cassação. E para nós sabermos a diferença entre urgência e emergência, porque também cai como questões de conhecimentos específicos, cai o que é uma urgência, qual a diferença dela para a emergência, isso a gente tem que saber. Então, a urgência é quando se requer uma assistência rápida, de menor tempo possível, a fim de evitar sofrimento e complicações, como exemplo, dores abdominais agudas. Então, é uma assistência rápida, no menor tempo possível, mas ela não é, assim, aquela assistência tão emergencial como nós vamos ver agora. A emergência é o atendimento imediato, não pode passar daquele momento ali, pois existe o risco de morte. Então, um exemplo é uma parada cardiorrespiratória. Ela não pode esperar, tem que ser um atendimento emergencial, na hora, ok? Então, se o profissional de enfermagem ele negar esse tipo de assistência que se caracterize como uma urgência ou emergência, ele pode ser penalizado por multa, suspensão de até 29 dias. A multa é de 1 a 10 vezes o valor da anuidade que o profissional ele paga ao seu COREN. E a cassação é ser cassado e não poder mais atuar como profissional de enfermagem. Então, aqui entra também a cassação. Temos que ficar de olho ligados nesse artigo 26. Agora, o 27º diz que executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em risco iminente de morte, em iminente risco de morte, digo. Então, pessoal, para prestar assistência à saúde, tem que ser sempre com o consentimento da pessoa ou do seu representante legal, viu? Exceto em casos de risco iminente de morte, porque é um caso de emergência. Então, cabe a advertência verbal como penalidade para quem não praticar este artigo. E agora nós vamos conhecer o artigo 28º, que está marcado aqui de amarelo, e cabe a cassação. É um dos 7 que cabe a cassação. Então, vamos lá. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Tem o parágrafo único que diz: nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não do ato abortivo. O profissional de enfermagem, muitas vezes, ele acaba tendo que executar, tendo que participar dessa prática. Então, ele é livre
para decidir se ele vai ou não participar de acordo com a sua consciência, com as suas convicções éticas, religiosas, enfim. Então, o profissional ele é livre para decidir sobre isso. O que ele não pode é provocar o aborto ou cooperar com essa prática destinada a interromper a gestação sem ser respaldado na lei, sem ser de acordo com a prática legal, ou seja, tem a exceção, que são casos de estupros, má formação congênita, enfim, há casos que são específicos para isso. Fora desses casos, se o profissional ele fizer, ele estará cometendo um crime, porque aqui no nosso país não é permitido o aborto, ok? Então vamos lá. E outra coisa que é interessante saber é que o aborto, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é permitido antes que o peso do feto ele ultrapasse a 500 gramas, atingindo antes das primeiras 22 semanas de gravidez. Então, o aborto ele tem que ser feito antes dessas 22 semanas de gravidez. Fora isso, é totalmente errada essa prática. E se for feito, vai caber uma multa ou uma suspensão ou a cassação do exercício da profissão, ou vai vir as 3 penalizações de uma vez só, entendeu? Aqui é mesmo só para vocês saberem que a multa, a suspensão e a cassação, elas entram como penalizações para quem provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. O 29º artigo diz que promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente também vai ser dado uma penalidade de multa, suspensão e cassação, porque no nosso país não é permitida a eutanásia. Para quem não sabe, a eutanásia, eu coloquei até o significado aqui ao lado, e quem quiser o material eu posso estar enviando, é só curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. E aí, eutanásia é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente, atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. Então, é o ato de proporcionar a morte. É de fato desligar os aparelhos, não mais deixar que a pessoa viva naquele estado ali lastimável, incurável, terminal. E países como a Holanda, Bélgica, Suíça e Alemanha é permitido a prática da eutanásia. Para quem não cumprir, será dado essas penalizações aqui: multa, suspensão e cassação. Artigo 30º. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos, vai caber uma penalização de advertência verbal ou multa ou censura, ou os 3 de uma vez. Então, os profissionais da enfermagem que estão diretamente relacionados à administração de medicamentos, o médico ele prescreve o medicamento, tem alguns medicamentos que o enfermeiro ele pode prescrever, aqueles que já estão padronizados na unidade de saúde para que o enfermeiro ele prescreva para determinada doença, determinada finalidade. Então, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem se certificar-se da possibilidade de risco. Então, se o médico ele prescreveu, você vai ler o que ele está prescrevendo, vai ver quem é o paciente e aí vai entrar aqueles 5 certos, que é o paciente certo, o medicamento certo, a via certa, a dose certa e o horário certo. Tudo isso tem que estar certo, e para que tudo isso esteja certo, o enfermeiro ele tem que averiguar, tem que certificar. Agora vamos conhecer o 31º, que diz que prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente em situações de emergência. Então, olha que interessante saber
que em situações de emergência, o enfermeiro ele pode, por livre iniciativa, ir lá e prescrever o medicamento e aplicar, administrar no paciente, porque foi um caso de emergência. Emergência nós já sabemos que é aquele caso imediato, que tem risco iminente de morte. Se a prescrição ela ocorrer sem ser nessa situação de casos previstos da legislação ou em situação de emergência, esse profissional ele vai sofrer a penalização de multa, censura e suspensão. Então, vamos para o próximo. Executar prescrições, é o 32º, de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Então, se for feito isso, essas prescrições de medicamentos, prescrição de enfermagem errada, prescrição que na verdade não deveria ter sido feita, então vai entrar aí uma advertência verbal, multa ou uma censura, ou tudo, né? 33º diz que prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. Então, se for feito isso, esses serviços, se o profissional de enfermagem ele fizer algo que não é da sua competência, então nós já sabemos que ele vai estar cometendo um ato de imperícia, que é aquilo que é feito sem ter habilidade técnica, científica. Ele é inabilitado para fazer determinada ação, atividade. Vai caber a penalização de multa, censura e suspensão. Artigo 34º fala que provocar, cooperar, ser conivente ou omisso, omissão é deixar de fazer alguma coisa com qualquer forma de violência. Então, não se deve nem provocar, nem cooperar, nem ser conivente e nem muito menos omitir esse tipo de ato que foi praticado. Se o profissional ele conhece um colega de trabalho que praticou, que foi violento no atendimento ao paciente, então ele não pode se calar, ele deve comunicar aos órgãos responsáveis para estarem advertindo, penalizando esse profissional que agiu contra o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E aí cabe uma advertência verbal ou uma multa, censura e até uma suspensão. O 35º diz que registrar informações parciais e inverídicas. Inverídicas quer dizer que não são verdadeiras sobre a assistência prestada. Então, não se deve mentir a respeito do que você fez ali no paciente. Às vezes, o profissional de enfermagem, ele quer ir embora logo para casa e acaba mentindo. Eu dei banho no paciente, eu administrei tal medicamento em tal hora, fiz todas as ações que eu deveria ter feito e escreve lá na sua assistência de enfermagem e fica lá no prontuário do paciente. Então, isso daí é um ato que infringe o Código de Ética. Não se deve mentir, não se deve falar, não se deve mentir, dizer que fez o que não foi feito, porque agindo dessa forma, a vida do paciente ela pode estar em risco, ok? Às vezes não vai estar nem em risco, mas essa conduta é uma conduta ruim. Artigo 38º fala que os profissionais de enfermagem eles devem responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais. Então, se esses profissionais eles erraram, eles têm que arcar com esse erro, eles têm que assumir o que de fato foi que aconteceu, quem praticou o ato, independente de ter sido praticado individualmente ou em equipe. Se for descoberto e eles forem pegos, na mentira, disserem que não foi eles ou que foi outra pessoa, então vai caber uma advertência verbal, que tem que ter 2 testemunhas e vai ser anotado no prontuário desse profissional, ou então uma multa, ou pode ser os dois também.
A multa, ela é de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, que é paga aos corenses. Agora, o 39º fala que os profissionais eles devem participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos na condição de membro da equipe. Então, se esse profissional se recusar a participar desse tipo de ação aí, de orientação sobre os benefícios, riscos decorrentes de exames para a população, então vai caber uma advertência verbal ou uma multa. Beleza? Artigo 40º. Diz que os profissionais de enfermagem, eles devem posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Então, isso aqui, pessoal, esse artigo 40º, ele é uma responsabilidade, ele é um dever que o profissional ele tem que cumprir. Então, ele deve se posicionar contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Ele não pode se posicionar a favor desta falta cometida. Vocês entenderam? Então é isso, é posicionar-se contra a falta cometida. Se não for feito, ele vai ser advertido verbalmente, ou vai sofrer uma multa, ou vai ter os dois aí. Artigo 41º. Fala que tem que se prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Então, as informações elas têm que ser passadas dessa forma: escrita, verbalmente, completa e fidedignas, que é aquela que é verdadeira, fidedignas é que está de acordo com o que ele está falando, ela é fiel, ela é verdadeira. Necessária sim para assegurar a continuidade da assistência. Se as informações elas forem incompletas, forem falsas, elas não forem escritas, também não forem verbais, né, não houver essa comunicação, então vai ter uma multa, uma censura ou a suspensão. 42º fala que assinar as ações de enfermagem que não executou, falar que fez algo que não foi feito, que é mentir, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, isso daí infringe totalmente a ética e cabe a multa, a censura e a suspensão como penalização, tá bom? A meu ver, caberia até mesmo uma cassação. Mas não sou eu, né, que faz as regras. Vamos lá. 43º. Colaborar direto ou indiretamente com outros profissionais de saúde no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética. Então, não se deve fazer isso, não tem que colaborar com nada, nem direta nem indiretamente, com nenhum profissional da saúde no descumprimento da legislação referente ao transplante de órgão, tecido, esterilização humana, fecundação artificial e nem manipulação genética. Senão vai receber uma multa, ou uma censura ou a suspensão das atividades. Artigo 48º fala que os profissionais eles têm que cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão, ou seja, deve-se seguir esse código de ética dos profissionais de enfermagem, atentar a ele e executar suas normas. Senão, vai entrar uma multa, uma censura ou a suspensão do exercício da profissão. No 49º, fala que deve-se comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem, COREN, fatos que firam preceitos do presente código e da legislação do exercício profissional. Senão, haverá uma advertência verbal ou uma multa, ou os dois. Artigo 50º.
diz que os profissionais eles têm que comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então, se esse profissional ele foi demitido, ou ele mudou de função ou emprego, ele não vai mais atuar como profissional da enfermagem, então ele tem que comunicar ao COREM e tem que ser formalmente, para sim cumprir o código e a legislação do exercício profissional. Se não, entra uma advertência verbal ou uma multa. Quando eu falo ou um ou outro, pessoal, é porque também pode ser os dois, tá bom? Para mim não ter que ficar repetindo toda hora. 51º, cumprir no prazo estabelecido as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem. Então, essa não tem muito o que falar, né? Tem que se cumprir no prazo estabelecido o que foi determinado por esses órgãos. Se não, entra a advertência verbal, a multa ou a censura. 52º fala que colaborar com a fiscalização do exercício profissional também é uma ação que tem que ser feita, pois se não houver essa colaboração com a fiscalização, que é feita pelo COFEN ou CORENS das regiões, então entra aí uma advertência verbal somente. 53º diz que manter seus dados cadastrais atualizados e regularizados e suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem. Então, tem que estar atualizado o cadastro, tem que estar regularizado e tem que estar pagando a anuidade aos Conselhos Regionais de Enfermagem. Tem que pagar o valor, porque senão você vai ficar em débito aí e não é legal. Se não, entra uma advertência verbal e a multa. Pessoal, é interessante também saber, e é muito importante, caso o profissional de enfermagem ele não atue mais na área da enfermagem, mas ele é inscrito no COREM, ele tem que ir lá no COREM e ele não deseja mais atuar como profissional da enfermagem, pode ser o auxiliar, o enfermeiro, o técnico, a parteira. Então, se ele não quer mais atuar na área, ele tem que ir lá no conselho onde ele é inscrito e cancelar a inscrição dele, porque senão o valor da anuidade ele vai se acumulando e se a pessoa um belo dia ela quiser voltar a exercer a profissão e ir lá no COREM, ela vai ver que ficou uma dívida. Então, se a pessoa ela parar as atividades, ela tem que ir no COREM cancelar a inscrição dela, ok? Ou então, se quiser manter a inscrição, continua pagando normalmente, mesmo sem atuar na área. Isso daí cabe, né, a cada pessoa. Mas o que é importante saber é que a inscrição, ela não se auto-exclui, simplesmente pelo fato da pessoa parar de exercer a profissão. Não, ela tem que ser cancelada lá pessoalmente. Artigo 54. Fala que apor, coloquei o significado, que é igual por junto, o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura quando no exercício profissional. Eu acredito que esse daqui pode ser quando a pessoa estiver em exercício, né? Utilizar o crachazinho do COREM, está pelo menos ali no bolso, tem que estar com o profissional quando ele estiver trabalhando, seja no bolso, seja no jaleco, preso, pendurado. Então, as pessoas têm que saber que você é inscrito em um órgão fiscalizador, que você é inscrito no COREM, Conselho Regional de Enfermagem da sua região, e que o seu trabalho ali é baseado na legislação, você não está trabalhando ilicitamente, legalmente. Então, gente, eu acredito que é isso, porque na carteira do enfermeiro já vem a assinatura dele, o número que ele é inscrito no COREM e, enfim, a identificação dele mesmo,
como profissional, se ele é enfermeiro, se ele é técnico, auxiliar. E aí, quem não cumprir isso, essa exigência, vai ser punido com uma advertência verbal ou a censura. Agora, o artigo 55 fala que facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da categoria. Então, isso daqui é o que deve ser feito, né? Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades nas organizações. Então, se caso o profissional ele dificultar, ele não facilitar, ele não incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de suas atividades, na organização em que ele trabalha, nas organizações da categoria, dos sindicatos, enfim. Então, se não for feito isso, caberá uma advertência verbal somente, ok? Artigo 56 fala que executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da enfermagem, se os profissionais eles fizerem isso, executar e determinar atos contrários, o que for contra o Código de Ética e as leis, então vai ser aplicado a ele uma multa ou uma censura ou a suspensão do exercício da profissão. Artigo 57 fala que aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então, o que fala esse artigo? Que não é permitido aceitar nenhum tipo de cargo vago em decorrência da necessidade do profissional anterior ter como meta, ter como objetivo cumprir a legislação do exercício profissional, ok? Então, se ele cumpriu a legislação do exercício profissional e aí a instituição, o hospital demitiu esse profissional porque ele cumpriu o Código de Ética, vai surgir então uma vaga. Essa vaga não pode ser aceita, entendeu? O cargo vago pode ter sido de chefia, enfim, do que for, não pode ser aceito por este profissional de enfermagem, porque senão ele vai estar agindo antieticamente. E aí é aplicada a advertência verbal, a multa e a censura da profissão, tá bom? Artigo 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as organizações da categoria. Então, não se deve nem facilitar e nem muito menos realizar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade, né? Para a qual foram instituídas as organizações. Porque senão vai ter uma multa, uma censura ou a suspensão do exercício. Artigo 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Então, não se deve negar, nem omitir, muito menos mentir nada sobre o exercício da profissão quando o COREN ele pedir. Porque se for descoberto, então vai caber aí uma multa, a censura e até mesmo a suspensão do exercício da profissão. Agora, do artigo 59 aqui, nós já pulamos para o 69, porque os que não estão aqui é porque não entram em nenhum tipo de advertência. Então, vamos ver. O 69 diz que estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua orientação e supervisão. Então, deve-se fazer isso, estimular, promover, criar condições para aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem. Se não for feito, né, se não for estimulado e tal, promovido, o profissional
da enfermagem, ele vai receber uma advertência verbal. Ele poderá, né, na verdade, receber uma advertência verbal. Artigo 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão devidamente aprovadas nas instâncias deliberativas da instituição. Então, se não for estimulado, é muito parecido com o artigo 69, que nós vimos agora, que também só cabe uma advertência verbal. Então, se não for estimulado, o aperfeiçoamento profissional, de ensino, de pesquisa, enfim, esse profissional da enfermagem, ele pode ser advertido verbalmente.